Olá, eu sou Felipe Gaspar, sejam bem-vindos ao canal Numéricos. Esse canal ele não tem fins lucrativos, é um canal visando gratuitamente educação para as pessoas que precisam, pessoas que querem aprender. E, com primeiro de tudo, eu queria pedir para vocês curtirem o canal, compartilharem e seguirem os canal nas redes sociais. O nome do canal é Numérico 7 e tá aí como vocês podem ver. E, e o e-mail do canal, se vocês quiserem mandar alguma dúvida, sugestões, questões, é numerico7@gmail.com. Se vocês puderem mandar sugestões de questões que para eu fazer, eu posso resolver em vídeo e assim vai. Todas as dúvidas serão tiradas nos inscritos. Qualquer dúvida que você tiver sobre o canal, você também pode mandar. O canal ele não tem fins lucrativos, como eu disse, e por favor curta, comenta e compartilhe. E ative o sininho para receber as notificações do canal. Divulgue com quem você quer que aprenda matemática, que aqui nós aprendemos matemática. Então, conforme prometido, vou resolver questões. A primeira questão de hoje é uma questão do Enem, a questão 138 da prova rosa, no Enem de 2019, na aplicação regular. Vamos ler juntos a questão? Então, vamos lá. Questão 138, da prova rosa do Enem 2019. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, no RC, que eu chamo de reservatório central, em formato de um cilindro, com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,3 metros. Então vamos anotar, isso é importante. O raio do RC, o raio do reservatório central é igual a 2 metros. E a altura interna dele, o Hzão, vamos chamar de Hzão porque ele é o reservatório maior, é igual a 3,3 metros. Ok, vamos continuar a resolução da questão. E há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, também cilíndricos, R1, R2, R3, R4, menores, né, que ele em altura, os quais possuem raios internos e alturas internas medidas 1,5 metros. Isso a gente vai usar depois na questão. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos à base de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompam o fluxo de água. Então, basicamente, o reservatório central, um cilíndrico maior, e vários outros circundando ele, com canos que ligam e desligam o fluxo de água entre eles. Basicamente, isso que a questão está nos passando. No momento que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas da coluna d'água dos reservatórios se igualam. Ou seja, em todos os reservatórios, a altura da água que sobrou no reservatório central e a altura da água que vai ficar que os outros reservatórios são preenchidos é a mesma. Então, assim que o fluxo de água entre eles cessa, pelo princípio dos vasos comunicantes. Então, eles abriram o fluxo, o reservatório central estava cheio e eles abriram o fluxo dos 4 canos cilíndricos e o reservatório central esvaziou um volume X. E aí ficou com a mesma altura H dos outros reservatórios que foram preenchidos. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é qual? Aí tem a alternativa A, 1,44, alternativa B, 1,16, alternativa C, 1,10, alternativa D, 1 e alternativa E, 0,95. Bom, para resolver essa questão, a gente primeiro tem que interpretar geometricamente o problema. É uma questão que ela fala sobre geometria sólida, volume de sólidos geométricos e principalmente se você entende o conceito de interpretação de textos, também muito importante para essa questão. Mas é o que você vai usar de matemática, basicamente
volume do cilindro. Mas, para isso, vamos lembrar a fórmula do volume do cilindro. O volume do cilindro é igual ao π vezes o r ao quadrado, que é a área da base do cilindro, seja ele deitado, seja ele em pé, vezes a altura do cilindro, seja ele deitado, seja ele em pé, ou seja, comprimento ou altura, pode ter de ser os dois. É assim que a gente calcula o volume do cilindro. Agora vamos calcular primeiro quanto, como ele disse, primeiro o reservatório estava cheio na questão. Então o reservatório central estava cheio. Vamos calcular qual a capacidade máxima do reservatório central? Então vamos lá, o raio dele é 2 metros e a altura dele é 3,3 metros. Então, para isso nós vamos calcular o volume dele. O volume dele é π vezes o raio ao quadrado, que é de 2 ao quadrado. Tudo isso aqui vezes a altura, que é 3,3. Isso aqui você pode fazer de um jeito interessante. Você pode fazer 4, né? 2 ao quadrado dá 4. E que é 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. E vezes 3,3 é a mesma coisa que você multiplicar por 4 e depois por 3 e ver uma média entre eles. Ou então multiplicar por 3 e somar com multiplicar por 0,3. Assim, ó. 4 vezes 3 dá 12. Dá 12. Mais 4 vezes 0,3, isso aqui dá 1,2. Porque na multiplicação de números decimais, isso você multiplica primeiro 3 vezes o 4, aí dá 12, aí vai isso pro 0. Aí 0 vezes 4, 0, mais o 1 que tinha ido, 1. Aí ficou 1,12. Se você usar essa técnica na hora da prova, fica muito mais fácil fazer multiplicação, não é? E aí, o volume do reservatório central é de 13,2 metros cúbicos. E não podemos esquecer do π. Ok. A questão não dá o valor do π, então a gente não pode usar o valor do π, então não podemos estimar. Vamos, então, agora calcular quanto volume dele foi tirado. Então, são 4 canos que... Vamos ver de novo a questão. Agora vamos usar os dados dos canos que tiram o fluxo de água, que tiram o volume do reservatório central. São 4 canos cilíndricos, são 4 reservatórios auxiliares, então são 4 canos cilíndricos, com 0,3 de diâmetro interno. Se eles têm 0,10 de diâmetro interno, eles têm 0,05 de raio, concorda? Porque a metade de 0,10 é a mesma coisa que você multiplicar isso aqui por 2, né? 2 vezes 5, 10, 2 vezes 0, 0, sobra 1. Aí fica 0,10, porque 2 vezes 0 também é 0, 0,10. É a metade, é o raio. Então o raio é 0,05. E o comprimento dele, como ele está deitado, a altura dele vai ser um comprimento. O comprimento dele é de 20 metros. Vamos calcular quanto de volume esses 4 canos eles possuem. Volume dos canos. Volume dos canos é igual a π vezes o raio, 0,05 ao quadrado, vezes 20, que é a altura, no caso o comprimento, dos canos cilíndricos. Só que são 4 canos, então a gente tem que multiplicar por 4. Para fazer essa conta, 0,05 ao quadrado, você pode fazer de outra maneira. Você pode enxergar como 5 dividido por 100 e eleve ao quadrado em cima e embaixo. Se você levar o quadrado em cima e embaixo, você chega em 25 dividido por 10.000. Quando você tem um número com zeros, por exemplo 100, 10, 1000, e você levar ao quadrado, é só você pegar o número e dobrar a quantidade de zeros dele. Então, como tem 2 zeros no 100, vai ficar 4 zeros. Então é 25 sobre 10.000. Então isso aqui vai ficar 80, 4 vezes 20 dá 80.
4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8. 80π vezes 0,0025. Deixa eu ver se eu não errei. 1, 2, 3. Não, tem mais um zero. Tem mais um zero aqui. Porque como é 25 dividido por 10.000, então tem que ter 4 casas depois da vírgula. Porque o número de zeros que tem embaixo é o número de casas depois da vírgula. Então... não, estava certo antes. 1, 2, 3, 4. Estava certo antes. Considere esse zero então aqui. 0,0025. Essa é o volume que os quatro canos carregam. Então vamos multiplicar 80 vezes 0,0025. Para fazer essa multiplicação, primeiro vamos fazer 80 vezes 25. 80 vezes 25, isso aqui vai dar quanto? Você sempre repete o zero. Repete o zero, porque quando tem uma multiplicação por um número que termina em zero, você sempre repete os zeros que o número tem. E multiplica 25 por 8. 5 vezes 8, 40. 40. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Então fica 2.000. 80 vezes 25 é 2.000. Só que não era 25, é 25 dividido por 10.000. Então eu tenho que dividir esse 2.000 por 10.000, porque não era 25 que eu estava multiplicando, é 0,0025. Se eu dividir, eu posso cancelar os zeros. Isso aqui fica 2 dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,2. 0,2 o quê? 0,2π metros cúbicos, que ele nos deu em metros. O que vai acontecer? Como esses quatro canos retiraram esse volume do reservatório central, que estava inicialmente totalmente preenchido, então a gente tem que subtrair os volumes. 13,2π vezes π menos 0,2π, isso vai dar quanto? Você conserva o π, porque ele é uma variável, é como se você estivesse somando x, entende? Considera o π como se fosse uma variável. Aí repete o π e subtrai os índices da multiplicação. Fica 13,2 menos 0,2. Isso dá quanto? 13. Então esse é o volume, metros cúbicos, que restou no reservatório central. E agora a questão nos diz que todos ficaram com uma certa altura. Então vamos primeiro pegar os dados dos 4 reservatórios auxiliares. Os 4 reservatórios auxiliares, eles têm raios internos e alturas medindo 1,5. Ótimo, eles têm raios e alturas internas medindo 1,5. Então agora a gente pode calcular qual é a altura entre eles. Olha só, o volume que sobrou no cilindro central, que é justamente o que tinha antes, que era cheio, menos o que os canos tiraram, que ficou 13π metros cúbicos. Então ficou 13π metros cúbicos, é igual a quanto? Tem que ser igual ao volume dos reservatórios auxiliares, só que como eles perderam capacidade, não foram totalmente preenchidos, a altura deles eu vou chamar de Hzinho, que é a altura que eu quero calcular. Então fica como? São 4 reservatórios, vezes π, vezes o raio, 1,5 ao quadrado, vezes a altura Hzinho, que é a altura que eu quero calcular. E isso, mais quanto? Mais o volume que restou no reservatório central, o grande. Isso mais π vezes 2 ao quadrado, Hzinho, perdão. Estamos calculando a altura que sobrou, e é o que ele pede na questão.
Então, é só resolver essa equação. Para fazer 1,5 ao quadrado, é só você lembrar. Você faz 15 dividido por 10, é a mesma coisa que 1,5. Eleva os dois lados ao quadrado, isso aqui fica 15 ao quadrado, quanto que é? Se você não souber na hora da prova, a gente pode fazer a conta. 15 vezes 15, isso aqui fica quanto? 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. E aí com o 1 é só repetir o número, quando multiplica por 1 é só repetir o número. Então fica 15 e dá um espaço, que é a regra da multiplicação de duas casas ou mais. Então isso aqui fica quanto? 5, 7 mais 5, 12, 1 mais 1, 2. Então isso aqui fica 225 dividido por quanto? Olha, o número de baixo é aquela regra que eu disse. Ele é um número que termina em 0 e ele é um número múltiplo de 10. Como ele tem um 0, ele vai ter quanto? 2 zeros. Então é dividido por 100. Então 225 dividido por 100 é a mesma coisa que 1,5 ao quadrado. Isso é igual a quanto? 2,25. Vamos multiplicar por 4. 2,25 vamos multiplicar por 4. Regra da multiplicação de números decimais. Vamos multiplicar o 4 por 5, dá 20. Sobre 2, 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 2 dá 10. 4 vezes 2, 8, mais 1 dá 9. Como tem duas casas de vírgula, no total, o 4 não tem nenhuma e o 2,25 tem duas casas decimais. Então você anda duas casas decimais para a esquerda. Então fica 9. Então 13π é igual a gente já viu que o volume dos reservatórios vai ser 9πh. 9πh, mais, porque isso aqui é uma multiplicação, posso fazer isso, mais o 2 ao quadrado, a gente já viu que é 2 vezes 2, que é 4, 4πh. Você pode fazer uma coisa muito interessante, que é a regra da associação, da multiplicação, que é a mesma coisa que botar em evidência, que você já deve ter ouvido falar. Ou seja, 13π é igual a 9h mais 4h vezes π. Isso tem que dar a mesma coisa que o anterior, porque essa é a regra da associação da multiplicação. Você pode fazer isso. Mas olha só, se eu tenho π multiplicando de um lado e π multiplicando do outro, se eu passar o π dividindo, π dividido por π dá quanto? Dá 1. Então não vai alterar nada. Então eu corto π. E aí sobra só uma equação simples. Você lembra quando a gente subtraiu, que a gente considerou π como variável? Agora vamos considerar o h como variável. 9h mais 4h, repete o h, vezes 9 mais 4, 13. 13h é igual a quanto? 13. Se o número multiplicado por 13 dá 13, esse número só pode ser 1. Então a altura que ele queria é de 1 metro. E a questão está na alternativa D. Essa é a resolução da questão 138 da prova rosa do Enem sobre os reservatórios cilíndricos. Era assim que você deveria ter pensado. Qual que é a pegadinha nessa questão? Você poderia até fazer a igualar as alturas com os volumes, tudo bem. Só que a pegadinha é que nem sempre todas as pessoas lembram de tirar o volume que os canos, que não foi fornecido na questão, que os canos tiraram do reservatório central. Então não é ele cheio. Se você fizesse ele cheio, seria 3,2. Mas não é ele cheio, é ele menos o volume dos canos. E que o volume dos canos é 4 vezes π, vezes o raio deles, vezes o comprimento, vezes o raio ao quadrado, vezes o comprimento deles. Se você tirar isso, dá 13π, que era o que você tinha que usar na equação, não 13,2. Se você fizer isso, você chega na resposta correta, que é 1. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa questão. Foi uma questão ela não é difícil, ela envolve raciocínio. Espero que tenham gostado.
E eu posso revisar matemática básica se vocês quiserem. Lembro de curtir o canal e divulgar. E é isso, peçam questões e espero que tenham gostado da resolução, que tenha ficado claro. Se você tiver outro jeito de fazer, outra solução, pode mandar no e-mail, numérico7@gmail.com. Eu vou ler todos os comentários do vídeo. Eu agradeço muito por ter ficado até aqui. O canal deve estar no começo, então estamos indo aos poucos. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa foi a questão 138 da prova rosa do Enem.